Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje um pouquinho atrasado, já é dia 3 de abril de 2026. Já estamos aí na sexta-feira, pessoal, são meia-noite e 4. Lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 2. Teoricamente, se houver necessidade, nós retornaremos no período da noite, trazendo, né, as atualizações aqui do mercado. Nós tivemos ontem aí, pessoal, quinta-feira pela manhã, o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego aqui no calendário norte-americano. O resultado veio abaixo da previsão, que era de 212 mil novos solicitantes pelo benefício. Tivemos um dia teoricamente equivalente para as três principais bolsas, lembrando que os mercados sentiram bastante após o inflamado discurso de Donald Trump, porém, ao decorrer do dia de ontem, tivemos no noticiário a possibilidade da reabertura do Estreito de Hormuz, o que pode tranquilizar é, em partes, né, a questão do preço do petróleo e a gente sabe que acaba interferindo aí diretamente na economia global. Então tivemos S&P com uma leve alta de 0,11, Dow Jones recuo de 0,13, Nasdaq uma leve alta também de 0,18. Pessoal, vindo para o Bitcoin sem muita enrolação, acabou seguindo um caminho oposto aí às três principais bolsas, mesmo com a retração que houve na proximidade aí dos 66, não foi o suficiente para fecharmos no 0 a 0 ou até mesmo levemente positivo. Tivemos uma queda de 1,79. Neste momento, para nós, o preço a mercado 66.493 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, melhor dizendo, anteontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço para o dia de hoje até a nova análise, ou mais tarde, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós pegamos aí, logo após a análise, o discurso de Donald Trump, começou a adentrar bastante volume vendedor aqui no mercado, né? Institucionais saindo de suas operações, vendendo o Bitcoin, uma movimentação em blocos, bastante verticalizada, e o provável destino era a região próxima dos 66 mil. Acabou vindo, inclusive, um pouco a mais aqui, pessoal. Chegamos a buscar aí a região dos 65.700 aproximadamente, né? Muito por ocasião pela busca maior de liquidez, né? Ou até mesmo para estopar operadores alavancados. Porém, nós sabíamos que toda essa região na proximidade dos 66 estava conflitada em virtude, né, pessoal, dos múltiplos encontros aqui para nós, como foi mencionado na análise de ontem, referente a máximas e mínimas. Então, teoricamente, a gente sabia que os compradores poderiam atuar aqui na forma de uma retração, um pullback, e foi o que acabou prevalecendo no dia de hoje. Tivemos os compradores tentando um leve respiro, não foi suficiente para passar da média de 20 períodos no diário. Aliás, no tempo gráfico de 4 horas, aqui na proximidade dos 67.400, e aí o mercado vem novamente buscando níveis inferiores, porque sabemos que de fato, né, pessoal, o suporte neste momento mais importante seria aqui na proximidade dos 65 mil, em virtude do início da retração ocasionada para nós aqui no dia 26 de março, e também pela acumulação de lotes que a gente enxergou posicionadas no livro de ofertas. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos dentro aí do parâmetro da última análise. O cenário não mudou muita coisa, porém, algo que me chama a atenção e que é válido salientar com vocês, pessoal, é a questão da formação desse candlestick para nós aqui no tempo gráfico de 4 horas. Teoricamente é um candlestick com padrão de força, né, pessoal? Um bom volume comprador, e a gente não pode simplesmente menosprezar esses caras e simplesmente cravar que o mercado de fato virá buscar a região dos 65 mil com certa facilidade. Acho que o primeiro ponto é a gente dar
uma certa relevância ao que esses caras compraram aqui no dia de hoje, e a gente vai puxar aqui uma ascendência desses dois fundos, tá? Então, teoricamente, essa marcação faz alusão a esses caras aqui, a esse candlestick, que tem um padrão de força. Porque, pessoal, antes de buscarmos a região de 65, teoricamente, nós vamos ter que confirmar o rompimento dessa nossa referência. Então, aqui temos um mini ponto de decisão, seja para o rompimento ou a recusa de preço, né? Agora, havendo de fato, né, pessoal, o rompimento, o preço fechando abaixo, de preferência um tempo gráfico maior, como o tempo gráfico de 4 horas, aí sim a gente pode abrir caminho, né, para buscar a região dos 65. Agora a gente já percebe algo bastante inusitado acontecendo aqui neste momento, pessoal, que o preço chegou já na proximidade da abertura dele, né? E aí, olha só os compradores já tentando induzir aí outros investidores a começarem a comprar. Então, por isso a importância dessa marcação, porque simplesmente não dá neste momento para batermos o martelo de que o preço virá tão facilmente aqui na região de 65. A gente vai precisar dessa confirmação. Havendo sim, abre caminho, pessoal, e aí pode vir de uma forma bastante acelerada. Agora, evidentemente, o preço chegando aqui na proximidade dessa nova referência, a gente vai ter que analisar com muita cautela, pessoal, justamente porque esses caras compraram bastante aqui nessa região e temos, né, uma evidência favorável aos compradores. Então, todo cuidado é pouco, mesmo que quando a gente analisa o diário, ainda muito pesado, né, pessoal? A gente tem aí já 2 dias consecutivos com os vendedores sobressaindo, porém, o mercado ele é traiçoeiro e muitas vezes o que parece ser óbvio acaba, né, tendo uma reviravolta se você não tiver cuidado. Então a gente vai precisar analisar com muita cautela a proximidade aqui da nossa nova referência de suporte, né, para a gente almejar, evidentemente, né, buscando a região de 65. Agora, pessoal, havendo já uma estrutura de preço ascendente, os compradores, né, começando a sobressair, né, buscando candlesticks com padrão de força, a gente pode ter sim uma nova reação por parte dos compradores, né? E aí, quem sabe, a gente pode buscar níveis um pouco mais acima. Talvez faça mais sentido para mim, no primeiro momento, a região dos 67.540 aproximadamente, fazendo alusão à máxima aqui de quarta-feira. Teoricamente, houve a busca por essa região, houve, né, uma retração, posteriormente veio o rompimento. Então, talvez aqui seria um ponto mais provável para o primeiro destino do preço, evidentemente, né, confirmando a nossa tese de que pode haver sim uma tentativa dos compradores nessa região em virtude do que foi colocado para nós aqui naquele candlestick e, segundo plano, a média de 20 períodos no diário, a proximidade dos 68.400, tá? Então, esses são os dois primeiros pontos. Agora, pessoal, o preço vindo aqui de fato na região da nossa nova marcação, e aí eu tenho o fechamento abaixo, né, tempo gráfico de 4 horas, né, de preferência com dois candlesticks, né, ambos com volume vendedor, pelo menos um característica de força, aí sim a gente vai abrir caminho, vai buscar a região de 65 mil. E aqui novamente a gente precisa analisar com muito cuidado, porque é um ponto conflitado e temos, né, até o presente momento a acumulação de lotes que ainda permanece no livro de ofertas. Então, pessoal, basicamente no gráfico é isso, não tem muito segredo. Todo cuidado é pouco. Se, obviamente, nós não tivéssemos a formação deste candlestick aqui que teve a abertura às 9 da manhã, né, com esse volume comprador e essa formação, nós não estaríamos colocando essa referência. Mas, como houve, pessoal, a gente não pode menosprezar esses caras. A gente tem que tomar cuidado, né, porque parece muito óbvio aí que o mercado ele vai buscar ali a região dos 65 mil. Porém, né, com esse indício
bastante importante, principalmente agora, né, quando o preço se aproximou da abertura deste candle, né, os compradores já tentando aí uma reação, acho que fortalece ainda mais a nossa tese de que aqui temos, né, um mini ponto de decisão. Então a gente vai ter que analisar com muito cuidado para depois, aí sim, pessoal, eventualmente a gente tomar alguma decisão e tentar aproveitar essas movimentações. Fechado, pessoal? Então acho que é isso. Poucas alterações aí, está mais ou menos dentro do cenário do que a gente trouxe da análise de ontem. Lembrando, né, pessoal, que abaixo dos 65, região mais próxima aí de um suporte mais forte é lá na proximidade, né, dos 62,5 aos 63, né, fazendo alusão a esses dois fundos aqui. Então, evidentemente, não tendo uma reação contundente, com boas evidências pelo lado dos compradores, aqui deve ser o próximo destino. E aí também não havendo nada de positivo, provavelmente a região dos 60 mil dólares, tá? Até lá temos chão, temos um caminho ainda a percorrer. Vamos fazer por partes aqui o nosso trabalho e tem dado super certo. Você que está acompanhando aí diariamente as nossas análises, se você puxar o carrossel, você vai ver que tudo que a gente traz de cenário aqui acaba concretizando, tá, pessoal? Muitas vezes a gente acerta o ponto exato, muitas vezes a região, mas no contexto geral, a gente tem colocado para vocês um cenário bem transparente aqui nas análises do canal. Fechado, pessoal? Então acho que é isso. Atualização feita. Muito cuidado aqui nessa região, pessoal. Vamos ver, inclusive, até o fechamento deste aqui, né? Atual candlestick, mais 44 minutos. Vamos ver como é que será o fechamento. Os compradores já tentando aí a reação pela proximidade do preço na abertura deste candle. Enfim, todo cuidado é pouco, né? Antes da gente cravar, a gente precisa analisar todas as evidências possíveis justamente para não ser pego desprevenido, tá? Vamos ver o livro aqui, pessoal. Se houve alguma alteração interessante. Ó, 65, pessoal, manutenção 13,3 milhões de dólares posicionados a serem comprados. Então, bastante dinheiro aqui, a gente tem uma barreira. E mais abaixo, a manutenção dos lotes que já tínhamos analisado no dia de ontem, mantendo a ênfase na região de 60 mil, com 33 milhões de dólares posicionados a serem comprados. E pelo lado dos vendedores, livro bem pulverizado aqui, pessoal. Acumulação só na região de 70 mil, virada de dezena, 8 milhões de dólares. Ou seja, um livro vazio desse, pessoal. E aí vem um candlestick deste, né? No dia de ontem, às 9 da manhã, acaba plantando aí um triplex na nossa cabeça. Então tem que tomar cuidado, não dá para sair cravando de uma vez só. Então, todo cuidado é pouco, porque no livro também tá muito fácil aqui os institucionais conseguirem mover preço, no caso os compradores, tá? Maior acumulação somente a partir dos 70 mil, como eu mencionei, com 8 milhões de dólares posicionados. Bom, acho que é isso então, pessoal. Tá feito aí a análise de hoje. Acho que tá bastante claro o que que tá rolando, os pontos aí que vocês devem estar acompanhando com uma maior consciência. De resto, a gente vai analisar juntamente, né? E havendo uma grande necessidade, né, ou mudança de paradigma, a gente retorna no período da noite trazendo as novas atualizações. Caso contrário, a gente sabe que no final de semana o volume tende a ser bastante menor, o mercado ficar mais lateralizado, ficar mais ou menos dentro do que foi passado para vocês aqui. A gente retorna na segunda com todas as atualizações e boas novas aqui do mercado e principalmente no Bitcoin. Fechado? Então é isso, vou encerrando aqui a análise de hoje. Agradeço imensamente a sua presença aqui comigo e se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você um excelente feriado, um ótimo final de semana e até a próxima análise. Tchau, tchau.